Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando a sua terça-feira, dia 30 de dezembro, última terça-feira do ano, amanhã já é véspera de ano novo, né? Então todo mundo está aquecido aí para as suas festividades de ano novo e o esporte está aquecido no mercado da bola, porque agora que ele já compôs toda a sua diretoria de futebol, já compôs todos os seus departamentos, basicamente, e agora o esporte se volta realmente a focar 100% no futebol, né? Organizando as saídas dos jogadores, jogadores que chegam. E por falar em jogadores que chegam, já apareceram no dia de ontem dois nomes conhecidos do futebol nacional, inclusive. Um divide opiniões e uma grande maioria, e inclusive eu, sem problema nenhum, eu falo que não queria ver do lado do Sport Clube do Recife, sabe? E ele não vem. Mas eu quero comentar sobre isso porque é importante a gente falar e deixar você munido da informação total do que está acontecendo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. O canal tá começando a engajar forte de novo, hein? Os vídeos estão ficando em alta e eu quero agradecer a vocês, cara. Assim, tem uma comunidade aqui que tá sempre comigo há muitos anos, né? Acho que a gente vamos fazer 6 anos juntos aqui, né? Então eu tô muito feliz de poder continuar dividindo aqui esse espaço com vocês. Então, pô, se inscreve aqui se você não é inscrito, dessa moral. E se você já é inscrito, aquele rito de sempre. Desinscreve, inscreve, vai ajudar o canal a continuar crescendo e se desenvolvendo, tá beleza? Vamos lá, vamos começar falando primeiro sobre um nome polêmico que apareceu, né? O repórter Antônio falou ontem sobre um jogador que foi indicado para o esporte. A partir de agora, vários jogadores vão ser indicados para o esporte, né? Já estão sendo. Inclusive, o diretor do esporte, o novo executivo do esporte, o Ítalo, ele já informou que tem basicamente 5 jogadores aí acertados, né? Então devem ser anunciados aí à medida que o ano virá, até porque os contratos desses jogadores estão acabando agora no final desse ano, né? Dia 31, né? Amanhã já está acabando. E dia 12 eles já podem anunciar oficialmente essas contratações. E eu já quero falar o nome desse jogador que foi indicado, que foi o goleiro Jean. Não sei se você lembra, o goleiro Jean era um goleiro que foi goleiro do Bahia, depois acho que ele foi pro Vasco da Gama, e era um goleiro que ele se destacava por também fazer gols de falta. Tá? Um jogador que era um bom goleiro, sim, e fazia gols de falta. Só que esse goleiro ele teve uma polêmica, assim, uma polêmica não, né? Ele teve um crime envolvido aí na sua vida, que foi uma agressão que ele teve à sua esposa. Não sei se é a esposa ainda, não me informei sobre isso. Mas assim, na época ele tinha uma esposa e ele espancou a esposa dele na época, né? Então isso repercutiu, óbvio, negativamente no Brasil inteiro. Acabou que o goleiro não conseguia emprego aqui em lugar nenhum. Ainda conseguiu no Atlético Goianiense, passou um tempo, depois ele saiu para fora do Brasil, estava no Cerro Porteño e foi oferecido para o esporte. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu vou dar a opinião do que eu acho que iria acontecer se o esporte contratasse esse jogador. Seria uma polêmica gigantesca, seria um momento de muitos protestos contra isso, porque a torcida do esporte, ela é uma torcida que ela respeita muito as mulheres, sabe? E isso era algo que feriria bastante as mulheres. Ah, aluna, lacração. Não, não é lacração, eu tô falando que ia acontecer. Você pode concordar ou não. Eu tô falando que ia acontecer. E na minha opinião, eu não queria ver, aí falando como um torcedor, eu não queria ver o meu clube figurado a um cara que espancou a mulher. De verdade. Então acho que seria um problema pro esporte. E o esporte acabou vetando isso aí, tá? O esporte acabou nem aceitando essa indicação. Então o jogador que foi indicado, mas o esporte não aceitou essa indicação, não aconteceu nada. Então a vida que segue. Por falar em goleiro, aí a gente fala da lista de saídas, né? A informação que surgiu ontem, inclusive confirmado pelo Lucas Holanda, né, onde ele conversou com o Fábio Mota, presidente do Vitória, é que o Sport está negociando um outro empréstimo com o Thiago Couto para o Vitória. Tá? O Thiago Couto, que foi um dos grandes destaques nessa reta final da Série A, com o Vitória ajudando o clube, inclusive, a ficar na primeira divisão, e o Sport está negociando outro empréstimo. A Aluna, por que não vende? Não sei. Não sei. Eu acho que o Sport poderia, inclusive, vender. Mas como o jogador tem 2 anos ainda de contrato, se ele faz uma outra temporada muito boa, o Sport pode colocar uma cláusula ali do Vitória de obrigatoriedade de compra. Então pode ser que exista um contrato como esse, aí não tenho essa informação, mas a informação que a gente tem é que o Thiago Couto não deve ficar no Sport também. Então, como o próprio Ítalo falou ontem, o Sport vai contratar de goleiro a centroavante, todas as funções do Sport precisa. Então a tendência é que chegue um novo goleiro no Sport. Vamos torcer que seja um bom goleiro e vamos torcer para que o Thiago Couto vá bem, caso se concretize a ida para o Vitória, e dê certo, né? E traga uma grana interessante para o esporte. E agora eu quero falar sobre outro jogador
que está deixando o Sport, que é o Igor Cariús. Luna, você já falou sobre isso, só que o que acontece? O Igor Cariús ainda não fechou com nenhum clube. Tinha uma situação da Chapecoense, mas não aconteceu essa negociação. O Sport não fechou com a Chape essa ida do Igor Cariús. E o Igor Cariús veio para o Sport sábado, para Recife, para se reapresentar ontem no Sport. Só que, quando ele chegou, ele teve uma reunião e foi informado que o Sport não contava mais com o Igor Cariús. Então, o Igor Cariús, ele deve ser negociado. Inclusive, o Sport tem uma dívida com o jogador, que eu já vou abrir essa informação aqui. Segundo a minha apuração, é uma dívida que beira quase R$500 mil. Quase R$500 mil. Então, assim, óbvio que o jogador não vai abrir mão dessa dívida e ele tá certo, tá? O Sport tem que pagar, tá? Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. O Igor Cariús saiu do Ceará, veio para Recife para se apresentar, informou que não ia ser utilizado e voltou pro Ceará. Então vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas o Igor Cariús, por hora, não fica no Sport. O Sport não conta com esse jogador para a próxima temporada, tá bom? Para a temporada, essa temporada já, né? Tá 2025, mas já é a temporada 2026, tá? E agora, falando sobre um jogador de nome nacional que foi indicado para o Sport, que foi o Gilberto. Você lembra do Gilberto, né? O Gilberto, inclusive, ele jogou no Sport, mas ele foi revelado pelo Santa Cruz, fez aquele golaço de fora da área no Magrão, quando ele jogava pelo Santa, um golaço, um dos gols mais bonitos que eu já vi aqui no Campeonato Pernambucano, né? Fez um golaço, acabou ajudando o Santa Cruz naquele momento a ser campeão e tudo mais. Só que, meus amigos, o Gilberto já está numa idade mais avançada. Jogou na última temporada no Juventude, fez alguns gols, mas teve vários problemas de lesão. E ele foi, segundo as informações que surgiram ontem, oferecido ao Sport, tá? Então vamos lá. O que é que eu acho com relação a essa indicação? Eu acho que seria uma boa indicação, cara. Eu acho que seria um bom jogador para a Série B. Acho que é um jogador que poderia agregar. Eu acho que ele poderia agregar mais do que o Pablo, que não vai continuar no Sport, por exemplo. Eu acho que seria um jogador interessante para disputar a vaga com o Gustavo Coutinho, tá? Entre o Gustavo Coutinho e o Gilberto, hoje eu prefiro o Gustavo Coutinho, mas eu acho que o Gilberto seria um jogador interessante. A gente tem que lembrar que é Série B. Tá? Série B não é o suprassumo do futebol, tá? Então o Gilberto já não está mais no suprassumo do futebol há muito tempo, mas eu acho que é um jogador que poderia agregar. Até onde sabe essa informação, o nome agradou, tá? O nome agradou a diretoria do Sport, mas eu não tenho mais informações se a partir disso começou-se uma negociação ou não. Então vamos aguardar para verificar se de fato o negócio vai andar. E como eu falei, gente, a partir de agora, todo dia vai aparecer nome de indicação, de contratação, de negociação, muita coisa. Vai ter muita informação agora sobre esse novo mercado do esporte. E é claro, eu vou trazer tudo para vocês aqui. Então não esquece, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que você não vai perder nada. E aqui eu vou direto, cara, aqui eu não tenho edição mais no vídeo, eu vou direto para falar para vocês aqui sobre a negociação e a notícia que está acontecendo. Quero saber a tua opinião, comenta aqui sobre o Gilberto, você contrataria ou não, sobre o Jean, você contrataria ou não, que é o goleiro que eu falei, né? Sobre o Cariús, você acha que ele deveria sair ou não, Thiago Couto deve sair ou não, comenta aqui. Faz o teu comentário aqui, eu e você aqui, meu querido. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.